já vão pensar que nós vamos fazer 1000 pontos no Enem. Cara, é muito difícil. Mas você não precisa gabaritar uma prova do Enem para que você possa passar nos cursos mais concorridos em medicina em vários lugares do Brasil. Realmente não precisa, tá? Se você tiver o desempenho próximo dos 900, você está tendo uma nota gigantesca. E nem isso você precisa. Mas como é que eu vou alcançar esses pontos? Como é que funciona a tal da TRI, que é medo de todo mundo? Aos poucos, a gente vai introduzindo vocês nesses conhecimentos, usando a prova de matemática como referência, mas pensando no Enem como um todo. Até porque a prova é um conjunto. São 180 questões divididas em 4 áreas, como vocês já bem sabem. O que não sabem, talvez, é exatamente como é que eu vou administrar essa prova, como é que eu vou fazer tudo isso bem arrumadinho, bem organizadinho. Então, vamos lá. Primeiro, é interessante a gente falar dos conteúdos que mais aparecem em provas do Enem. A gente entra em site, cada site tem a sua estatística montada de um jeitinho diferente. Por quê? Porque alguns professores consideram que uma questão que eu vejo como uma questão de equação do primeiro grau, ele entende como função do primeiro grau. O outro professor entende que uma questão que é de PA, para mim, é uma questão de função do primeiro grau. Então, existe um pouco de divergência nesse aspecto. Mas uma coisa que é muito clara na prova do Enem é que você tem uma grande quantidade de questões de matemática básica e uma grande quantidade de questões de geometria. Isso é bastante importante. Vamos lá? Aceitando aqui pessoas. Deixa eu ver se está tudo em ordem. O pessoal sempre tem que ficar dando uma... Bom, pegou aqui. Legal? Então, vamos lá. O que, na minha visão, na minha concepção, eu coloco para vocês como conteúdos mais importantes? São esses aqui. Ó. 45% de matemática básica. Matemática básica é aquele conteúdo que a gente aprende até o 9º ano, ou seja, o final do ensino fundamental, Fundamental 2. O que envolve isso? Porcentagem, potenciação, regra de 3, razão, proporção, muito pouco de radiciação, de verdade, que é uma boa notícia para todo estudante, beleza? São esses itens aí, equações do primeiro grau, equações do segundo grau. Esse é o conjunto da obra de matemática básica. Então, quase metade da prova é matemática básica. E a outra parte, que é muito grande, é a parte de geometria. Plana, espacial e bem pouquinho de analítica, que também é um diferencial. O Enem não cobra assuntos de nível mais evoluído, como geometria analítica ou polinômios, equações algébricas e números complexos. Tá? Então, isso permite que a gente adote certas estratégias para conseguir uma boa nota em cima dos conteúdos. Ou seja, concentrando muito esforço, lógico, em conteúdos cuja tendência de cair ou de aparecer na prova é maior. Beleza? Então, eu fiz uma divisão simples aqui, sem detalhar demais os conteúdos e pegando áreas que são mais genéricas, como, por exemplo, funções. Quando eu falo de funções, eu estou pensando naquelas relações de dependência entre duas variáveis em que uma manda e outra obedece. Função do segundo grau, função do primeiro grau, principalmente essas duas em detrimento de qualquer outro tipo de função. Tá? São essas duas as que mais aparecem na prova. E é comum que também apareçam misturadas com outros conhecimentos, com outras áreas da matemática, tá bom? Você pode ver que da minha montagem aqui, eu tenho menos funções dentro desse gráfico, não é tanta coisa que está aparecendo ali, legal? Mas você reparou que eu coloquei ali análise combinatória e probabilidade. Se você pegar análise combinatória, probabilidade e estatística, isso vai dar 16% da prova. E isso é bastante significativo. Porque estatística é fácil. E vão ter umas 3, 4 questões de estatística na prova. Como veremos durante o nosso curso, tá? Mas, a parte que envolve análise combinatória, contagem, arranjos, permutações, combinações e probabilidades, já é uma outra história. E a gente vai verificar em que eu enquadro esse tipo de conhecimento. 16% da prova significa o quê, Jean? Cara, 20% seriam 9 questões. 16%, umas 7 questões da prova, envolvendo aí análise e probabilidades. Questões de um nível mais elevado. Legal? Fechou. Tá? Isso é uma distribuição de conteúdos. E você percebe que não é uma quantidade de conteúdos tão absurda e assustadora. Bom, legal, Jean. Então, vamos para uma outra parte agora. Vamos pensar na seguinte ideia. Como é que eu distribuo? Como é que eu separo as questões da prova? Como é que eu divido? É por causa dos conteúdos que eu divido? Não. Nós vamos utilizar alguns critérios em conjunto
que caso você, e espero que siga direitinho, vão funcionar muito bem. Vamos ver quais são eles. Como é que nós vamos diferenciar o nível de dificuldade das questões que vão aparecer na prova para a gente. Tá? Só avisando, ó, eu vou disponibilizar esse PDF aqui, dessa aula, lá no grupo do Telegram, junto com o simulado e junto com o gabarito do simulado. Tá? Então, tudo isso aqui vai estar prontinho lá. Inclusive, a nossa aula vai ficar tanto no YouTube, quanto essa aula especialmente, tanto no YouTube, quanto no na nossa plataforma lá, onde vai estar agrupado o nosso curso, que a gente vai iniciar no dia 31, na semana que vem. Legal? As inscrições já estão abertas, é só entrar no meu Instagram, que o link está por lá. Legal? Se precisar, se quiser, manda mensagem, te envio, e aí a gente já vai resolvendo tudo isso. Bom, vamos lá. Diferenciar o nível de dificuldade das questões na prova. Já você tem uma régua perfeita aí que você vai passar todos os critérios e eu vou ler, amanhã eu já começo a fazer prova, vai sair perfeito o meu mapeamento? Não, pessoal, claro que não. Né? Nós vamos usar alguns critérios que são bastante importantes, funcionais, são critérios meus, que eu vi tanto na minha experiência de 30 anos aí dando aula e conhecendo o Enem desde a primeira prova, bastante detalhadamente, aliás, né? Quanto com o que a gente estuda, conversando com colegas, vendo coisas na internet, acompanhando grupos, enfim. Juntando tudo isso, eu vou trazer aqui uma série de formatos, de ideias, que vão fazer você aprender a fazer o filtro rápido da prova. Rápido mesmo. É para você gastar 7 a 10 minutos no começo da prova para fazer o mapeamento. Eu não estou falando para você olhar cada questão e daí resolver agora se é fácil ou médio difícil. E... Não, não é assim. Nós vamos primeiro mapear, definir tudo que é fácil e difícil. Depois você vai começar a resolver. Ah, mas já vou perder 10 minutos fazendo isso. Pelo contrário. Ao fazer isso, você vai economizar uns 20, 30 minutos de prova, porque você vai fazer o filtro para resolver as coisas na ordem. E que ordem é essa? Cara, primeira coisa, Enem, eu tenho que resolver as questões fáceis, as questões mais simples. E isso tem a ver com dois aspectos. Um é a TRI mesmo. Não adianta você resolver uma questão bonita de logaritmos se teve uma questão de potenciação que você não resolveu. Por quê? Porque potenciação é pré-requisito para compreender log. E a TRI, né, a teoria da resposta ao item aí, que tanta gente ouve falar e fica com medo, ela usa um critério muito simples e óbvio. Se você não resolveu potenciação e resolveu logaritmos, ela vai entender que você chutou potenciação. Ela não vai entender que você sabia resolver, perdão, você chutou logaritmos, ela não vai entender que você sabe resolver log. Se você não foi capaz de resolver potência, como é que você vai resolver log? Aí a nota sua para aquela questão de log vai ser muito baixa. Em contrapartida, se você fez o pré-requisito potenciação, você vai resolver a questão de log, tá? E a pontuação vai lá para cima. Nossa, Gião, então não seria legal eu mapear isso? Descobrir quem é pré-requisito de quem? Não, pessoal, isso é muito complexo. E o Enem tem uma série de subjetividades. Eu, como matemático, ainda que transite muito na área de humanas, fico desconfiado de como é que eles escolhem essas questões pré-requisitos e as suas consequências aí. O certo, então, não é perder tempo tentando achar na prova o que é pré do que, mas sim resolver tudo que for considerado fácil primeiro. Esse critério do fácil, médio, difícil, ele tem muito de individualidade. Tem alunos que têm mais proficiência em funções do que em geometria. E assim a gente vai ter que definir os nossos critérios de forma um pouco mais objetiva. Sabe como? Tempo. Ao invés de sei mais disso ou menos disso, o tempo é que vai indicar para a gente se aquela escolha deve ser a da coisa que vai ser resolvida primeiro ou não. Presta atenção. Tempo. Esse é o nosso critério. Então, vamos lá. Como é que eu seleciono as questões fáceis? Você vai pegar a prova, meio que de longe, assim, com certo distanciamento, não pensando em resolver, vai começar a anotar F para fácil, D para difícil nas questões. E M de médio, esquece. Se você mapeou fácil e difícil, o que sobrou é médio, relaxa. Tem que perder tempo com isso. E como é que eu vou saber quais são as fáceis? O primeiro critério é esse aqui, ó. Enunciados curtos. De longe, tá? É o critério mais simples, de longe. Enunciados curtos, sim, você sabe que o Enem tem algumas questões que parecem capítulos bíblicos, de tão grandes que são. Então, por que o enunciado curto é legal?
Quanto menor o enunciado, menos informações você tem que processar. Então, é menor a chance também de você se confundir em cálculos e também, né, se confundir aí na interpretação de alguma informação. Então, enunciados curtos. É por aí que a gente começa. Então, olhou para a prova, viu enunciado pequeno? Exemplo de enunciado pequeno, está aqui, ó. Essa questãozinha aqui é da prova de 2021. Quem fez a última prova aí, lembra dela. Olha só, em que o enunciado pequeno. Ele tem 8 linhas. E ainda tem uma figura simples, que é um octaedro. Isso é um enunciado pequeno. Aqui você já coloca F e já vai para frente, mapeando e procurando questões que tenham esse perfil também. Tá? Nós vamos ver o que é fácil. É difícil para que você faça isso, né, em sequência, para não ficar indo e voltando o tempo inteiro. Vai olhar, colocou F, olhou essa aqui, não, essa aqui é D, não, essa aqui é F, F, não, essa é D, essa aqui eu não sei, deixa para lá, é médio, não precisa anotar nada, certo? Então, esse é o primeiro critério, que é um critério muito objetivo, muito simples, e ele não tem muito a ver com eu entendo do assunto ou não entendo. Enunciado curto, tá? Ele vai te levar a uma quantidade de raciocínios e cálculos menor, primeira coisa. Mas calma, tem enunciados curtos com alguns segredinhos. Já vamos ver, tá? É isso que é importante. Você vai pegar isso aqui e vai ver de novo. E na hora que você for fazer a sua prova, o seu simulado, você vai procurar seguir tudo que eu estou te passando aqui. Isso faz uma diferença tão bizarra, só para vocês terem uma ideia, pessoas que eu atendo do Brasil inteiro aí, teve uma aluna que, primeira vez que conversou comigo, pegou uma prova de matemática e fez 22 questões. E eu sabia que ela tinha conteúdo para fazer mais. Só que ela nunca tinha mapeado, ela foi na ordem. Eu ensinei ela a mapear. Só no primeiro mapeamento que ela fez, ela subiu de 22 para 33. Só para você ter uma ideia. Se eu tiver essa média de 33, 30 e poucas aí nas 4 provas e mais uma boa redação, você já tem nota para o FIES. Essa é a verdade. Então, você vê como é importante trabalhar com estratégia de prova, não só com conteúdos, beleza? Dá um outro caso aí, em que você diz aí, Jean, essa questão deve ser fácil. Aqui, ó. Mais uma questãozinha. Enunciado curto? Sim. Olha, tem mais linhas, tá vendo? Mas não é o fim do mundo. Não é um enunciado complexo. Perceba que ele não tem números complicados, esquisitos. Números muito truncados, eles normalmente nos levam a cálculos mais demorados. E isso significa coisas que você deve deixar para o final. Eu estava pensando que tem que ser feito aqui no começo. Aqui, mais uma questãozinha para você montar uma equaçãozinha a partir das informações do enunciado dessa mesma prova de 2021 que eu peguei como referência. Tá vendo? Questão fácil. Eu só colocou F, olha, F nessa aqui também, tá? Mas, como eu disse, não é só de enunciado pequeno que vive a prova. Vamos ver o que mais? Olha isso. Gráficos e tabelas. Por que gráficos e tabelas são legais numa prova? E olha, isso aqui não vale só para Enem. O que eu estou falando aqui vale para qualquer vestibular. Questão para enunciado pequeno, menos dor de cabeça para interpretar e calcular. Questões com gráficos e tabelas, inclusive em todas as áreas de conhecimento, são questões que tendem a ser mais simples. Por qual motivo, Jean? Quando você tem gráficos e tabelas, a tendência é que os enunciados não sejam tão importantes ou sejam menores. Por quê? Porque as informações que interessam estão nos gráficos e tabelas, que são estruturas muito utilizadas de jornais, revistas, na TV, na mídia como um todo, na internet, e são informações visuais. E a utilização dessas informações visuais nos permite a interpretação mais rápida. Então, exercícios com gráficos e tabelas, dê atenção para eles. Tá? Se os gráficos e tabelas forem muito complicados, tudo bem, você vai deixar para frente. Como que eu sei que é complicado? Cara, desenhos muito loucos. Então, quando eu falo muito louco, é para você pensar em rabiscos muito estranhos, números muito quebrados, coisas assim, tendem a dar trabalho. Agora, dá uma olhada nessa questãozinha aqui. Olha só, da mesma prova de 2021. Cara, o enunciado da questão tem uma linha, presta atenção nisso. Aí ele tem essa tabela. E o que é grande nele são as alternativas, porque elas têm gráficos. Cara, isso aqui é uma questão fácil, porque você não tem que montar um sistema de equações ou coisas do gênero aqui. Você simplesmente tem que olhar para os gráficos e verificar qual deles está atendendo cada parte das informações dadas na tabela. Pô, Jean, sensacional. E quantas questões dessa tem na prova? Cara, de 8 a 12 questões na prova com esse perfil. Gráficos, tabelas, que não são muito complicadas, tá? Essa aqui é fácil, porque tem um enunciado pequeno, tem a sua tabelinha pequena também, simples ali,
E aí você só tem que dar a resposta olhando para as alternativas. Quer dizer, não exige cálculo de você. Tem outros que têm mais informações no enunciado. Então, daí é que a gente vai fazer a seleção. Pô, essa é fácil. Você vai pegar o jeito mesmo do mapeamento? Claro, é praticando. Primeiro com o simuladinho que eu mandei. E como é que você montou esse simulado, Jean? O simulado ali eu montei com algumas provas do Enem. O que eu fiz foi uma estatística de, em geral, quantas questões caem de cada assunto na prova. Quantas questões de geometria plana tem normalmente? Quantas tem de análise combinatória? Quantas probabilidades estatística? Eu fui pegando de várias provas e montei o meu simulado, que ficou bem bacana, vocês vão curtir. Tá? E por que eu fiz isso? Eu não peguei uma prova? Porque muitos de vocês já fizeram provas, várias, então eu quis mesclar, principalmente para que você faça o mapeamento de forma adequada, e daí nas provas que você vier a resolver, seja PPL, Enem Libras, tá? Aplicação regular comum, segunda aplicação digital, você possa aplicar, porque todas elas têm o mesmo formato, tá? Dá para aplicar essa forma de organizar e distribuir que eu estou mostrando para vocês em qualquer prova, tá bom? À medida que o curso nosso for andando, eu não vou falar só da prova de matemática, eu vou começar a dar pitaco em outras provas, porque tem um conhecimento mais amplo da prova do Enem, tá bom? Olha só, essa questãozinha aqui, como eu disse de grande, tem as alternativas, ó. Mas a DI aí, quer dizer, muito rápido para resolver. E, Jean, o que você diz para mim ser um bom tempo para uma questão fácil, que você considera fácil? Questão fácil é de 1 minuto a 1 minuto e meio. Tem questões que são tão ridiculamente fáceis que em 30 segundos você responde. Porque o enunciado é tão curtinho que se pede, é tão bobo, às vezes uma conversão de unidades, simplesmente, que você resolve nesse tempo. Então, fácil é aquilo que vai demorar de 1 a 2 minutos de resolução. Quantas questões fáceis, Jean, você me diz ter na prova do Enem? Olha, 20 a 22. Quase metade da prova é fácil. Se você levar a 2 minutos, jogando alto para cada questão, em 40 minutos, mais os 10 do mapeamento, quer dizer, em 50 minutos você resolveu praticamente metade da prova do Enem. E essa é a lição de casa. São questões que você tem que acertar, porque elas exigem pouco raciocínio e pouco cálculo. Essa é a lição de casa. Você não pode vacilar aqui. O Enem te dá liberdade de descarte. Você pode errar algumas questões difíceis, tá? Só que você tem que fazer a lição de casa com o que é fácil e com o que é médio. As difíceis, que vão ser aí umas de 5 a 8 questões, muito difíceis mesmo, umas 3 quando muito, tá? São as questões que você, de repente, vai nem precisar fazer. E por isso que elas vão ficar para o final. Por quê? Porque você vai garantir pontuação. Muita pontuação. É luxo. O Enem permite, por ter muitas questões, permite o luxo de você poder deixar de resolver 4, 5, desde que tenha feito a lição de casa com as demais. Quer ver? Olha essa outra aqui, que absurdo, ó. Da mesma prova. Novamente, uma questão com uma tabelinha. É uma questão de estatística, que, como eu já avisei, dificilmente uma questão do Enem de estatística é difícil. Isso aqui é uma questão onde ele está pedindo, mediana, cara, é bizarro. É só colocar as coisas em ordem e procurar o que está no meio. Então, a questão é fácil. Enunciado curto, tabela pequena, tá bom? Tem questões de estatística que o enunciado é muito grande, tem muita informação. Aí você tem que deixar para o final por uma questão de tempo mesmo. Por quê? Porque a aula tem que ler tudo, compilar, fazer umas continhas, por mais simples que sejam, vai demandar tempo. Está começando a entender? É uma estratégia. E a gente tem que saber utilizar essa estratégia. Ah, Jean, você falou, eu já aprendi de um dia para o outro. Não, você vai praticar. Mas eu garanto que, depois de 3 provas que você fizer de matemática, o teu mapeamento vai estar muito afinado. E você, sim, vai ver a tua nota subir. Tá? E depois, com conteúdos, com os tipos de questões que a gente sabe resolver, que eu vou ensinar para vocês no curso, você vai aumentar mais ainda a sua nota. Isso que é o filão. Estratégia, conteúdos, agregar tudo, e a gente tem ainda modelos. Tem algumas questões, alguns modelos que caem no Enem que os outros vestibulares não cobram. É muito raro aparecer por lá. E a gente vai trabalhar com vocês esses tipinhos. Na hora que você bater o olho, você vai falar, pô, é isso aqui. Eu nunca vi em lugar nenhum, mas é fácil. Eu vi lá com o Jean e vou conseguir resolver. Legal? Olha só. O que é fácil vai ficar definido dentro desses limites aqui, ó. Enunciados curtos, gráficos, tabelas. Tudo isso aqui, tempo curto de resolução. Legal? Fechou. E, Jean, e se eu estiver resolvendo daí, tá, então já mapeei, estou resolvendo. Aí eu peguei uma dessas que eu considerei fácil lá, mas eu comecei a resolver e me enrosquei. Quando você se enrosca, você pula e joga ela para o final.
O Enem não dá luxo de tempo para você. Tudo que você não souber resolver rapidamente, você já vai deixando para o final. Você vai fazendo tudo que você sabe muito bem, que você vai resolvendo. E com isso você vai ganhando segurança, tranquilidade, confiança e ponto. É só tudo de bom. Portanto, tem que fazer tudo que você souber, tudo que for mais fácil primeiro. Tranquilo? Bora lá então. Difíceis. Como eu disse, o mapeamento vai deixar as médias de lado. Quantas médias você vai ter aí na prova, Gião? Você vai ter umas 14, 15 questões de nível médio, que às vezes são de nível médio, mas por demandarem um pouco mais de tempo, tipo 3 minutos e meio, do que por terem algum tipo de dificuldade em termos de raciocínio ou cálculo, tá? Vocês estão me entendendo? Essa é a ideia. O Enem tem muito a ver com isso, tem a ver com saber administrar o tempo de prova. Você fez as fáceis, agora foi para as médias, você está aquecido, como um competidor que está treinando para suas disputas. Ele vai se aquecendo, vai ganhando o quê? Musculatura, ou vai ganhando vigor, força, que for, para que em cada competição que ele tiver em nível mais difícil, ele esteja com o quê? Mais preparado fisicamente para ela. A prova também é assim. Ela é uma prova que tem essa separação. Fácil, médio, difícil, e que você vai se aquecendo a ponto de repente, chegar lá nas questões difíceis e conseguir resolver várias delas. Por quê? Porque você ativou o lado do seu cérebro que cuida da matemática a tal ponto que você já chega no momento de estar tão bem preparado durante a prova que consegue resolver. Tá bom? E como é que eu vou decidir aí o que é difícil? Tem algumas coisas, pessoal, que a gente se confunde. Então, olha só que viagem legal que eu vou fazer com vocês. É que pessoas, vamos lá, Carol, Maria Clara, já liberei a entrada aqui. Vamos lá, pessoal. Olha só, que coisa interessante. Eu falei para você que enunciados curtos, né, são chave para que a gente consiga fazer isso. Consiga já definir se a questão é fácil ou não. Ó, já vi a pergunta, ó. Mas se você já bateu o olho e viu que tem log fatorial, já coloca que é difícil? Pergunta perfeita e tá enquadradinha aqui logo na sequência. É isso mesmo. Olha que legal. Enunciado grande, pessoal. Enunciado grande não significa que você vai ter dificuldade de cálculo ou ter que raciocinar demais para resolver. Mas só o fato de ele ser grande já implica que você vai ter que ler com atenção, porque a prova do Enem exige atenção. Isso já vai levar a perda de tempo. Então, a tendência é que de que seja uma questão que vai demandar tempo. Seja ela tempo ainda agregado a raciocínio mais elaborado ou a própria dificuldade de cálculo, tá? Então, em geral, é isso. E nós vamos ter que trabalhar dentro desse contexto. Então, muito cuidado com isso, tá? Ó, o bagulho aqui já me avisando que logo acaba. Então, pessoal, pegou o enunciado grande, já empurrou para frente. Já vai lá para o final. Ela já está enquadrada no difícil. Esse aqui é o enunciado grande, tem coisa pior. Nessa prova de 2021, tinha aquela maldita questão de análise combinatória que, inclusive, foi anulada, que era aquela dos times de futebol. Ela tinha uma página. Quando você bate uma questão como aquela, você já pula e deixa para o final. Além de tudo, se você pega uma questão dessa que está errada, você perde tempo. Deixa de fazer as fáceis e já era. Né? O Enem, ele faz prova amarela, azul, tudo quanto é cor, é o arco-íris. E o que rola? Muda a ordem das questões. Então, na prova amarela, era a questão 2. Na prova azul, era a questão 44, 43 da prova de matemática. Entendeu? Então, numa prova, pô, legal. Estava no começo, você foi lá, ficou perdendo tempo, se ralou todo. Na outra, estava no final, não te atrapalhou tanto. Então, a prova, quem comanda é você. É você que mapeia a prova, não interessa a ordem que ela vem. Você tem que mapear. Enunciado grande, difícil, ponto final. Chegou lá na frente, pegou para resolver no seu tempo, deu tempo fazendo agora? Maravilha. Consegui? Maravilha, ganhou pontos. Olha outra aqui. Acabaram de perguntar ali para mim, já viu log fatorial? Deixa para depois? Tranquilamente. Por isso que está aqui, ó, análise combinatória. Mas, Jean, o enunciado é curtinho. Cara, análise combinatória é coisa do capeta. Eu adoro análise combinatória. E nós vamos ter uma aula muito dedicada a isso aqui. Acontece que a análise combinatória não exige tanto cálculo, exige muito raciocínio, organização. A maior parte das pessoas tem dificuldade de análise combinatória. Então, viu o fatorial, e as alternativas do Enem gostam muito disso, ó, de colocar formas, ou até fórmulas, ou até combinação de não sei quanto, não sei quanto. Viu isso, deixa para o final. Se der tempo,
lá na frente você vai fazer. Se não der, paciência. Por quê? Porque isso aqui está enquadrado no nível difícil, tá? Você tem que manjar muito de análise combinatória para conseguir resolver rapidamente uma questão como essa. Aqui não é pelo tamanho do enunciado. A sacada aqui tá nas alternativas. Beleza? Viu a análise combinatória? Já coloca um Dzão lá, até o final. Aí depois, se você fizer, é só alegria. Mas eu estou falando, mapeamento, o que é difícil vai para o final. Eu primeiro preciso ver todo mundo fazendo isso. Para chegar nas questões difíceis e resolver, é o que a gente vai fazer durante o curso. Vamos aprender a trabalhar todos esses tópicos e também dentro do seu conhecimento de matemática. Legal? Vamos lá? Quer ver? O que mais além de análise combinatória? Probabilidades. Caraca, eu amo probabilidade de verdade. Quem teve aula comigo, conversa comigo, sabe que eu gosto demais. Só que uma das áreas da matemática mais complexas que existe. Complexa por quê? Porque tem que raciocinar bastante. Essa aqui, além de ter um enunciado um pouquinho grande, não é nem um absurdo, mas é grandinho. Ela ainda tem, ó, as fraçõezinhas e a palavra probabilidade. De longe você já vê isso. Tá? Quando bate o olho no enunciado, você já procura algumas palavras-chave. Nosso cérebro filtra isso. Ó, probabilidade está aparecendo aqui, ó, no primeiro parágrafo, está aparecendo aqui no segundo, sacou? Viu probabilidade? Deixa para o final. Mesmo que o enunciado seja curtinho, gente, mesmo que seja curtinho. Se ela for fácil, lá no final você vai fazer, relaxa. Só que se ela for difícil, você colocou ela na casinha que ela tem que ficar. Tá? E normalmente questão de probabilidade é dor de cabeça. Quantas caem no Enem? Cara, de análise combinatória, umas 2. De probabilidades, 2 sempre. Tá? Estatística, 3 ou 4, juntando tudo. Mas você vai ver que estatística não está nessa história, só se o enunciado for grande demais. Está compreendendo o mapeamento da prova? Tem mais. Olha isso aqui, ó. Logaritmos, que nosso aluninho perguntou agora há pouco. Viu log? Pode cair fora, deixa para o final. Nesse último Enem não caiu nenhuma questão de log, que foi muito estranho. Mas normalmente nas provas do Enem caem duas. E uma delas tende a ser bem difícil. Essa aqui até não é difícil, não é um cálculo muito complicado. Mas logaritmos tem gente que sabe mexer e tem gente que não quer nem chegar perto. Então, viu o log? E está aqui no enunciado, ó, está aqui o log. Deixa para lá. Deixa para o final. Se der tempo, você vai brincar com isso. Lembra daquela história? Eu preciso que você garanta a potenciação lá no começo. Matemática básica, né? Que em algum lugar vai aparecer. E não o log. Primeiro, o básico. Então, o log faz parte disso e você vai deixar para o final, tá bom? E agora, para meio que ir para o finalzinho aí, ó. Esse tipo de questão aqui, isso é um segredão que eu vou contar para vocês, ó. Eu até coloquei um alarme aqui para dizer, cara, muita atenção com essa bagaça. Sabe qual que é a atenção? Essa questão aqui, ela é fácil. Só que ela é chata e ela é demorada. E como é que eu vou identificar? São as questões que têm 5 itens, pessoal. Seja numa tabela ou às vezes distribuídos em linha. Essa questão é fácil e as contas são simples. O problema é que você tem que fazer 5 contas. E as questões do Enem, elas são muito padrãozinhas. Normalmente tem umas 2, 3 assim na prova. Elas são fáceis? Normalmente sim. Mas elas são um pouquinho demoradas. Então você não vai poder dar o luxo de resolver no começo. Eu vou enquadrá-las como difícil, mas podem ser só de nível médio mesmo. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, você vai ter que multiplicar os 5.000 pelo 5, tudo bem, moleza. E depois multiplicar os 5.000 pela soma desses dois caras e fazer a diferença. Em 5 itens. Isso demora tempo, pessoal. Aqui, só para fazer isso aqui, você vai levar uns 2 minutos e meio, 3. Tá? Então, ela já deixou de ser uma questão fácil. E tem 2, 3 assim em cada prova. Então, bateu o olho, viu que é assim? Lembra do Jean, cara, isso aqui eu tenho que deixar para depois. Beleza, pessoal? Esse primeiro dia nosso aqui é bem curtinho, tá? As nossas aulas sempre serão de 50 minutos, onde eu vou usar 20 minutos, ou um pouco menos às vezes, para tirar dúvidas, falar sobre mapeamento de prova e uma série de outras coisas, legal? E depois os 30, onde a gente vai trabalhar as habilidades, competências, resolução de questões, principalmente resolução de questões, que durante o curso nós vamos resolver aos montes. E aí vocês vão ter as listas para poder replicar e tal. Vai ser um trabalho muito legal. Eu espero estar com todos vocês aí. O simulado vai estar no Telegram, tá bom? Quem não tiver o link do meu link do Telegram, é só entrar no meu Instagram. Vai lá nos stories e me procura. Você vai ver que lá nos stories, se você clicar bonitinho no story de hoje, você vai ver que tem lá o link do Telegram no próprio story, tá bom? Para você poder entrar no Telegram e já fazer o downloadzinho da aula de hoje, o download da prova, do simulado para você treinar, tá bom? Isso é bastante interessante.
Quem não está no meu Instagram ainda, ó, é o @prof.g.ribeiro. Procure-me por lá, tá bom? Acesse, tire dúvidas. Lá também na bio tá o link de inscrição para o curso já. Enfim, tá tudo bonitinho, que nem eram as crianças Stranger Things no começo, quando eles eram crianças, mas agora eles estão todos os cavalos do inferno. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido legal para vocês e agora eu deixo aberto para perguntas que vocês queiram fazer para mim, apesar que nosso tempo está acabando, daqui a pouco o Telegram me manda para o inferno. Fala para mim aí. O link do Insta do professor é @prof.jean.ribeiro, pessoal. Me procura lá para quem não estiver, já para pegar essas informações aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no chat aqui. Olha aqui, ó, obrigado. Não, já colocou o link aqui. Sensacional. Obrigado, viu? É isso aí, pessoal. E durante o curso a gente vai conversando bastante, tá? Mas o mapeamento é fundamental e não é só para matemática. Porque a matemática ela tem as suas particularidades ali. A prova de matemática é a única prova que todas as questões são de matemática. Isso é verdade. Ah, mas e linguagens? Mentira, linguagens tem. Linguagens é um nome genérico. Lá tem língua estrangeira, arte, literatura, gramática e interpretação. Então, é híbrido. Natureza tem biologia, química e física. Híbrido também. E ciências humanas, sociologia, filosofia, história e geografia. Então, tudo híbrido, tá? A pira é a seguinte, é a gente conseguir fazer um mapeamento direitinho de cada uma dessas provas. Hoje não dá tempo a gente trabalhar sobre isso. Essa aula aqui é para mapeamento de matemática, mas muito disso nós vamos usar para mapear as outras provas. E, ó, o Enem, cara, não tem conversa. Se você não fizer o mapeamento e não resolver a prova com estratégia, não tem como passar. Tá? Não dá, não tem como. Não tem como porque a prova é gigante. Ela demanda muito tempo. Tempo em prova, nesse aspecto, é estratégia. Não é só o Enem, tá? Tem exames fora do Brasil que usam esse perfil também. Quantidade de questões que tem que ser resolvida, questões resolver em 1 minuto e meio. Vamos lá? Estou atendendo algumas alunas que vão prestar medicina na Itália. Uma prova feita em Cambridge, na Inglaterra, que é só uma das universidades mais importantes do mundo, tem 60 questões. Tempo de prova, 100 minutos. 100 minutos é 1h40, pessoal. Você vai fazer prova de 60 questões do Brasil afora, aí tem 4 horas para você fazer. Pois é, a prova do IMET, ela tem 110 minutos. Louco, né? Só que dá. Pior que dá. Porque as questões não são gigantes, não são essa loucura do Enem. Tá? Nos Estados Unidos, o SAT, que é o exame, a prova para você entrar nas universidades lá, ele também é curtinho. As questões tem questão de 1 minuto, tudo definido por etapas de tempo. Tá? É bem de boa lá. Obrigadão, tá acabando aqui, vai desligar tudo. Pessoal, são gigantes mesmo, esse que é o final do mundo. Pessoal, qualquer coisa, procurem lá nas redes aí, no Insta e tal, para a gente